pela apresentação, Paulo Ricardo. A gente pode já dar continuidade? Podemos, Pode, podemos. Então, ótimo. Então, eu vou começar chamando o professor Arthur Vilar para poder trazer suas contribuições. Aí depois eu falo aqui também um pouquinho. Também. Obrigado, professora Carolina. Bom, queria começar agradecendo o convite, tá? Paulo, Rosane, assim, foi um prazer estar aqui. Paulo, queria parabenizar pelo trabalho, começar pela apresentação, uma excelente apresentação. Tá clara, no tempo, um bom tempo, você falou muito bem. Agora, eu vou começar a falar sobre o texto. Primeiro que, assim, eu não achei nenhum grande erro, assim, então, assim, está muito bem escrito o seu texto, né? Então, uma leitura fluida. Eu não lembro de ter visto erros, assim, de concordância, enfim. Achei muito interessante você ter falado que você fez as correções, a franqueza é muito importante, né? E a gente precisa se adaptar aos novos tempos, né, de inteligência artificial. Isso é muito bom. É uma realidade que a gente não pode mais deixar de lado. Bom, o tema maravilhoso, e aí eu fiquei muito feliz, só para dar um relato para as professoras e para os colegas que estão assistindo, porque na disciplina que a gente deu, que eu dei com a Conceição, o Paulo fez um livrinho infantil muito lindo, né? E que tinha a ver com a parte, bom, tinha tudo a ver, né? Extremamente relacionado com a parte botânica. Você chegou a mostrar para a Rosane, Paulo? Eu não lembro se eu cheguei a mostrar essa produção para a Rosane, que foi sobre a Muito neve lá bonito, de casa, né? muito Não bonito, lembro. muito bonito. Obrigado. E aí isso vai ao encontro aí do que a gente viu hoje, o que a gente leu, tá? Bom, eu tenho algumas considerações, tá? Mas nada grave, só discussões. Bom, a primeira coisa é que, assim, eu sugiro não utilizar citações no resumo, tá? Porque Uhum. é uma coisa que eu acho que vale a pena modificar. Só acho que você pode até citar o autor, os autores que você vai utilizar na sua, no seu percurso metodológico, né? Mas não precisa colocar a data. Seria só isso mesmo. Uhum. E sobre datas, eu fiquei um pouco curioso, porque e isso aí eu entendo que isso varia de grupo para grupo, e de pesquisador para pesquisador, e isso não é uma crítica, mas é que eu achei muitas referências antigas e eu fiquei me questionando se existiriam referências mais atuais. Porque assim, né? Bom, a gente sabe disso, mas não tem problema nenhum utilizar uma referência de 1990 ou até de 2002, de 2000, Uhum. porque às vezes é uma referência, é um texto, é um artigo, é uma produção tão importante que cabe aquela citação. Mas de repente pode ser que se existir, né? Se houver produções mais atuais, talvez isso corrobore com um trabalho mais atualizado, né? Sem querer ser mas sendo redundante. Tá? Então, assim, mas é isso aí, é uma discussão antiga na academia, há grupos que, que escolhem um marco temporal de 5 a 10 anos, outros grupos que não escolhem, não tem problema nenhum, tá? Então, assim, não é nenhum, é só para provocar uma reflexão. Posso comentar? Pode, por favor. Eu tentei fazer uma mescla, né, um dos mais antigos, dos clássicos, como aquele de 2005 do Ulisses, que eu falei sobre referência da etnobotânica. Nessa temática etnobotânica, a gente tem um bom material, muito antigo, né? Não tem muitos materiais mais recentes, mas eu tentei fazer uma mescla, eu tentei sempre pegar esses clássicos para trazer principalmente a parte da conceituação, né, dos conceitos, principalmente sobre etnobotânica,
e dos mais recentes, do que a gente está vendo aí na revisão da literatura, do que a gente está vendo hoje em dia. E dessa parte eu foquei mais na parte dos filmes, né? Para a etnobotânica, tem alguns artigos mais recentes que talvez não entraram no texto nesse momento. Eu estava rascunhando uma parte para falar sobre essa relação do humano com a natureza, né? Aí chegou um momento que a Rosane falou, olha, não dá mais, vai ter que ser isso. Aí eu falei, então tá bom, vamos mandar isso, mas já está sendo produzida uma parte que tem mais referências atuais sobre as relações de como a gente desenvolve, de como a gente enxerga a nossa relação com o ambiente, né? Muitos desses artigos, inclusive, foram indicados na disciplina da professora Clélia, uma disciplina muito boa de educação ambiental, que tem um aporte teórico muito bom. Então, muitos desses artigos mais recentes eu peguei de lá e ainda não entraram no texto, mas espero que para as próximas produções, para as próximas versões, né, dessa dissertação, eu consiga compor mais isso. Paulo, mas é isso mesmo, né? Fiquei até mais feliz agora, tranquilo, porque eu acho que era exatamente isso mesmo que estava faltando. Mas seminário é isso, né? Aliás, concordo com o que a professora Carolina falou. Seminário é um momento muito importante, porque às vezes a coisa toma até um outro rumo. Isso não é ruim, é bom. Então, mas eu não acho que vai ser o seu caso. Acho que a sua pesquisa está muito bem delimitada. Mas realmente, apesar de no texto você citar lá no final você cita alguns filmes, né, algumas produções e alguns artigos, seria importante, de repente, no texto final você abordar isso melhor. Não que a sua dissertação vá tenha o cunho de revisão bibliográfica, não é isso, mas acho que é importante contextualizar esses artigos mais recentes, principalmente os que falam dos filmes, né? Acho que é interessante. Agora, acho que a parte mais importante é o percurso metodológico, mas aí, antes disso, eu queria dar um pitaco humilde na parte de ciência e arte. Olha, eu queria pedir desculpa porque eu não li o formulário, eu não tenho certeza se a sua linha é de ciência e arte, é? Não. A minha linha é sobre biociência e saúde. Tá. Desculpa, eu não li. Não, mas ótimo, você está colocando ciência e arte também. Eu acho que, assim, por exemplo, os referenciais que a gente tem usado em ciência e arte na Fiocruz, eu acho que eles têm ficado muito repetitivos, né? E faz parte, porque se a gente pensar, o trabalho mais importante é o trabalho lá de 2011, né, do Manifesto, do Bob Ruth Bernstein, né? E aí depois vem a professora Tânia e a Anunciata e os colegas do grupo e fazem aquele trabalho seminal aqui no Brasil, clássico, refletindo, né, discutindo os pontos lá do manifesto. Só que, assim, uma sugestão seria, não seria retirar de maneira nenhuma, até porque essa é uma marca da EBS na linha de ciência e arte, na linha de... Bom, na linha de ciência e arte, né? Esses dois trabalhos. Mas acho que seria interessante verificar se não existem outros trabalhos, outras publicações com esse cunho específico, discutindo ciência e arte, utilizando filmes, produções audiovisuais. Eu lembro que... desculpa, pode falar. Não, fala. Então, essa parte aí, eu até confesso que o gancho em si não ficou muito bem estabelecido, né? Mas a ideia que eu queria passar nesse pedaço da fundamentação foi justamente do cinema fazer parte, né, contribuir para esse movimento de ciência e arte. E daí falei mais dos grupos de pesquisa na parte anterior, né? Falei do Marcelo, né, o próprio Marcelo, professor verdade. daqui da casa,
que trabalha bastante tanto com literatura em quadrinho quanto cinema também. A própria Rosane também já tem inúmeros trabalhos com produções de audiovisual, né? Embora o foco dela seja mais a educação ambiental, ela já vem trabalhando com essa metodologia já durante um tempo. Então, talvez o gancho não tenha sido feito bem, não tenha sido firmado bem feito ali naquele pedaço, mas eu concordo com você, eu preciso acrescentar mais, né, embora minha linha de pesquisa não seja essa, mas acrescentar mais umas referências, diversificar mais as referências que eu utilizei ali naquele pedaço. Eu acho, Paulo, que o gancho foi até bem feito, mas assim, eu não sei se assim, eu não sei se eu consegui ser claro. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é porque o trabalho esses dois trabalhos que eu citei, eles são maravilhosos, né? Só que assim, o que eu tenho observado, eu tenho falado lá no nosso grupo para os nossos alunos, é que acaba acontecendo, entre aspas, né, um vício de citações em todas as teses de ciência e arte, que não é o seu caso, só na ciência e arte, só citam essas referências. E aí o que eu acho que tem que acontecer é que essas referências têm que continuar a serem citadas, porque elas são seminais, mas assim, realmente complementar, entendeu? Era só isso mesmo, não é para retirar, não. Eu não retiraria essas, eu só ampliaria, tá? Tá bem, obrigado. Agora, a minha tentativa principal de contribuição com o trabalho é realmente que eu fiquei com dúvida, e aí tudo bem, é um seminário, né? É para isso mesmo que a gente está aqui. Por exemplo, quando você coloca aqui nos objetivos, analisar e mapear, né? Eu fiquei muito preocupado em como isso se enquadra no seu cronograma, tá? E aí, Paulo, não é uma crítica, é uma dúvida mesmo, porque você coloca aqui, aliás, eu queria te agradecer, porque eu não conhecia essa análise fílmica de Vanoy Gallioleté. Como é que Vanoy que fala? Não? Vanoy, eu acho que é Vanoy. É francês, Vanoy, né? né? Eu não sei pronunciar direito essa francês, então engambelei ali na hora da apresentação. Vanoy Gallioleté. Muito interessante, tá? Eu de verdade não conhecia, porque você sabe, né? Eu sou muito mais voltado para a questão da literatura, então realmente cinema não é exatamente a minha praia, apesar de eu gostar muito. E depois aí tem a tematização de Fontoura. Só que aí eu fui ler sobre essa análise fílmica, porque me interessei. E aí é aquilo que você coloca lá no seu texto, né? Requer uma. Eu até grifei, mas eu não vou conseguir achar agora. Mas, enfim, se eu pudesse simplificar do que eu lembro, do que eu li, é que requer uma análise criteriosa, lenta, e que você precisa rever o filme várias vezes, até que. Corrija-me se eu estiver errado, Paulo. Até que você deixe de analisar aquilo só do ponto de vista de um espectador e consiga criar um ar um ar de pesquisador mesmo, né? E retirar daí as suas conclusões e como que você, aí eu já estou extrapolando, eu acho, como é que você poderia utilizar isso no ensino. Não é isso? A ideia é mais ou menos Tá essa. totalmente correto. Então, o que acontece? Quando eu cheguei com essa proposta com a Rosane para pesquisar sobre o audiovisual, eu já tinha trabalhado com audiovisual na especialização, né? Já tinha trabalhado com a tematização de Fontoura, só que lá eu só tinha utilizado um referencial que era do Arte, que falava sobre o uso do cinema em sala de aula. E eu falei para ela, eu sinto necessidade de trazer um aporte metodológico um pouco mais robusto, um pouco mais completo. E daí eu trouxe essa proposta para ela, falando sobre esse livro da análise fílmica, só que ao mesmo tempo que esse livro ele serve para gente, serve para direcionar, ele é um livro muito voltado para o cinema, para quem estuda cinema. Então ele tem muito aquela parte técnica de análise de cena, de áudio, de som, o que está acontecendo ali. E eu tentei extrair ali no máximo o que eu pudesse usar, mais para voltado para a educação, né? Extrair ali o personagem, ver
principalmente o personagem e a cena, e não aquele backstage, não aquilo que está por trás, né? Eu acho que foi mais nesse sentido que eu trouxe esse aporte. Aí, Paulo, Rosane, eu acho que, assim, na minha opinião, essa é a grande cereja do bolo, porque eu acho que, assim, do ponto de vista acadêmico, e eu diria até do programa, tem algum trabalho anterior no programa que utiliza essa análise fílmica de Vanoy e Galiolete, vocês sabem? Do nosso programa eu não lembro, eu não achei nenhum trabalho sobre isso, mas do programa da UFRJ tem o professor Rezende, né? O Ah, Luiz, sim, que foi ele isso. trabalha, ele usa essa metodologia. É, eu conversei, no caso, com um aluno dele, a gente já Ótimo. trocou algumas ideias e tal, e eles utilizam muito esse conceito do reendereçamento, né, os trabalhos dele, tanto que eu citei bastante ele na fundamentação teórica sobre essa parte, porque eles falam muito sobre endereçamento e reendereçamento, e eles se utilizam, se apoiam nessa base aí de Galiolete, né, para fazer a análise das conexões ali, dos pontos que eles querem abordar no filme deles. Então, no Então, nosso assim, programa esse ano, não vi. olha que ponto interessante, né? O mestrado ele não tem que ter essa questão do ineditismo, né? Mas eu acho que isso é de uma contribuição gigantesca. E por que eu estou falando isso? Porque quando você usa ciência e arte em sala de aula, aquilo que eu comentei lá quando a gente estava na disciplina, né? É um risco muito grande, porque eu vou falar da minha atuação. Então, e é a mesma coisa, aliás, acho que para o filme é mais complexo. Quando você usa uma música, ou quando você usa um poema em sala de aula, você corre o risco gigantesco de utilizar aquilo só como um estopim, só como um pontapé inicial, e aí depois você vai ladeira abaixo numa aula tradicional e aquele poema, aquela música foi só um momento de frescor, no máximo, né? Isso é muito ruim. Então, aplicar um poema, uma música em sala de aula é complexo, requer muito tempo. O filme, mais ainda. E aí, para mim, acho que essa é a cereja do bolo, porque eu estou falando como uma pessoa ignorante na área de utilização de cinema, né, no ensino. Então, por exemplo, eu não saberia como fazer, né? E aí, vendo o referencial que você usa, para mim foi maravilhoso, tá? Os dois, tá? Fontoura e esse de 2002, Galiolete, Vanoy. Então, eu acho que explorar isso na sua metodologia é a cereja do bolo. E aí, para finalizar, o único problema que eu vejo, né, que aí eu vou fazer o papel de advogado, né, do diabo, que é o seguinte: você corre um risco, não sei se você pensou nisso, porque você coloca lá no final, e é óbvio, tem que concordar, do número limitado de produções audiovisuais que abordam a temática da etnobotânica como potencial para discussão acerca de mudanças climáticas e a educação ambiental crítica. Realmente é um número limitado. Mas eu fico pensando que se você. Como é que você vai dimensionar isso, tá? Porque, por exemplo, se você tivesse 3, pô, eu já acho isso coisa pra caramba. No sentido de não de ter muita coisa, é óbvio que não é. Mas para você fazer essa análise, porque aqui no teu objetivo você diz que entendeu aqui o meu papel Entendi. eu estou fazendo uma provocação, tá? Sim. Positiva. Porque aqui no teu objetivo você coloca, olha, eu vou analisar e mapear. Caraca, eu não estou duvidando da sua potencialidade, não, mas assim, tu vai ter um trabalho gigante. E aí eu como membro do seminário, tenho esse papel de provocar. Vai dar? Tomara que Então, dê. eu tenho, como todo aluno, né? Eu acho que todo aluno tem aquela vamos abraçar o mundo, vamos resolver o Isso, problema do mundo com a nossa pesquisa, né? A nossa pesquisa isso, vai salvar o mundo. E isso. eu tenho uma orientadora excepcional que corta ali, que me limita, né? Ela falou, eu já falando, Rosane, eu achei interessante isso. Olha, eu achei essa obra. Ela falou assim, Paulo, vamos lá. A gente vai ter um número muito pequeno para analisar. A gente não vai analisar todos esses que você achou.
Porque não dá tempo. No mestrado é um mestrado muito rápido, é um tempo muito rápido, né? E não dá tempo da gente abordar, não sei, 5, 6, 7 obras. Para a gente fazer uma análise bem feita, ela já me deixou de antemão avisado que a gente vai ter que escolher uma, duas, no máximo, 3. Então, além de mapear, fazer esse mapeamento de ver o que tem, fazer uma seleção mais criteriosa para direcionar o nosso olhar para uma obra que talvez seja legal da gente analisar e não fazer de tudo para ficar meia boca, sabe? Eu já tenho essa limitação, eu sei que não vai dar para fazer de várias obras, né? Analisar várias obras, até porque tem aquele passo a passo que você bem lembrou, que é sobre ver, rever e anotar, e ver de novo, e ver minutagem, e ver cena a cena, e recortar a cena, recortar personagem. Então, realmente, não dá para fazer com tudo, não vou conseguir abraçar todo mundo, não vou conseguir resolver o problema da etnobotânica ou das mudanças climáticas com a minha pesquisa, mas a Rosane está me direcionando muito bem nesse sentido, de selecionar ali o que é o importante do que a gente pode analisar ou não. Não Acho que é mais nesse sentido. Porque eu acho que... E tudo bem, né? A frase aí, tudo bem. Você não precisa... Bom, aí isso é uma decisão sua e da sua orientadora, né? Mas uma opinião humilde é que não precisa analisar tudo, até porque não dá. A última coisa que eu queria falar, agora de verdade, a última, só que eu não marquei quando eu li. Então, assim, eu não sei aonde está. Eu procurei de novo, mas eu não achei. Tem algum lugar que você faz se você diz assim, olha, eu só vou aceitar... Vê se eu estou falando bobeira. Dos critérios? Nos critérios, mas tinha uma questão de tempo. Tempo, mas não tempo de duração, mas só nos últimos tantos anos. Não tinha uma coisa dessa? Isso, tinha dos últimos 10 anos. O que aconteceu? No YouTube, se a gente... isso foi até uma questão que a Rosane me trouxe, ela me preparou sobre isso, falando que no YouTube tem uma diversidade de vídeos e já foram publicados ao longo desses anos todos, então a gente encontraria muita coisa. Esse recorte temporal foi só para limitar nossa pesquisa, porque a gente, botando a palavra-chave, tá que para esse tema em si a gente não acha muita coisa. Só que a gente acha muito vídeo curto, a gente acha muita palestra, muita reportagem, muitos vídeos que não se encaixam na nossa pesquisa. A gente queria filme, ou animação, ou documentário. A gente só queria esses 3. E filme e animação, eles não colocam no YouTube, né? A gente tem os serviços de streaming. Eles não estão disponíveis no YouTube. O que a gente tem lá, que a gente poderia analisar, é talvez um documentário independente, né? Nesse sentido. E daí, por isso que a gente escolheu esse recorte. Não, eu acho ótimo o recorte. O único... Aí agora eu vou me contradizer, né? Aí eu vou falar exatamente o oposto do que eu falei dos artigos. Eu acho que você deveria manter mesmo esse recorte temporal, mas acho que você talvez pode... Eu sei que isso é difícil, né? Mas acho que você pode deixar uma margem de exceção. Por que eu estou falando dessa margem de exceção? Exatamente por causa dos clássicos. Você lembra que é uma coisa que a gente comentou lá na disciplina, que a gente, por exemplo, quando a gente fala de um artista ou de um filme, você é mais jovem, né? Mas nós, que digamos assim, mais experientes de idade, a gente tem uma ideia equivocada de que os estudantes conhecem. Só que, assim, eles não conhecem. Então, por exemplo, a coisa é assustadora. Eu posso falar pelo caso do Gilberto Gil, assim. Eu lembro desse depoimento. Pois é. Você fala assim, não, todo mundo sabe quem é o Gilberto Gil, né? Só que se você entra numa sala e você pergunta quem é, os alunos não sabem. Ou sabem superficialmente, mas se você perguntar, e ali, um pouquinho mais a fundo, não sabem. Então, assim, é interessante que eles tenham contatos, talvez, se tiver uma produção. É a mesma coisa do artigo seminal, né? Na verdade, eu acho que eu não estou me contradizendo. A mesma coisa do artigo seminal. Se, de repente, tiver uma produção audiovisual, um filme, né? Muito bom, mas que passe de 10 anos, acho que pode incluir. Né? Também acho que seja o caso. Pode romper essa barreira aí, acho que você pode colocar que você abre exceções para clássico. O que eu acho que talvez é que você não vai encontrar, né? Em etnobotânica, porque realmente é uma área muito
específica, e isso é que traz mais um ponto que traz aí um borogodó para a sua dissertação. Exatamente. Eu já, inclusive, lembrando do seu depoimento, né, na disciplina, com relação a levar o Gilberto, eu vivencio muito isso em sala de aula também, eu sou professor do ciclo básico, em levar filmes e a garotada hoje em dia já não tem mais interesse. Uma aluna virou para mim e falou assim, olha, professor, o que eu vou saber disso na prova, de saber o que a menina fez no filme e tal? Durante todo o bimestre eu escolho uma obra, um audiovisual ali para tratar na sala de aula, para levar para a sala de aula, para abordar determinada temática. E daí teve uma oportunidade que eu levei um anime e não consegue incluir todo mundo, nem todo mundo gosta de anime. Eu fiz a pesquisa ali, o diagnóstico da turma, a maioria gosta, mas ela falou, o que eu preciso saber dessa personagem e tudo mais? Ela não pegou o fio da meada, que era a ligação ali com o tema do bimestre. Mas a gente vai pegar alunos que não conhecem o filme, que não gostam de filme, que não tem essa paciência de ficar 1 hora e meia ou 2 horas olhando para uma TV, olhando para um data show de um filme, né? Eles querem vídeos curtos, vídeos de TikTok. É isso. Bom, olha, você falou e eu ia embarcar, mas eu já falei demais. Olha, eu queria agradecer, Paulo, Rosane, pelo convite. Parabéns, tá? Continua aí, vai ficar maravilhoso. Obrigado pelas contribuições. Com certeza ajudaram bastante e vão ajudar daqui para frente na finalização dessa dissertação. Eu e a Rosane agradecemos. Obrigado. Maravilha, obrigado. Então, Paulo, obrigada, Paulo e Rosane. Obrigada, Arthur, pelas suas contribuições. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, o convite aí de estar participando desse momento com vocês. Também gostei muito da sua apresentação, tanto a apresentação sua que você fez hoje, como também da sua apresentação pessoal no texto. É tão importante a gente entender os interesses, conhecer a trajetória um pouco de cada um, né? Achei que sua apresentação foi muito clara, muito bem feita e tal. Mas vamos lá, agora as minhas contribuições do seu trabalho, tá, Paulo? Eu acho sempre que é sempre difícil, no final a gente fica mudando o título, tá? Mas eu acho que o seu título ele ficou longo e ele diz pouco exatamente do que você vai fazer, o que você pretende fazer. Você fala das telas da sala de aula, potencialidades do audiovisual para a promoção de diálogo sobre etnobotânica e mudanças climáticas no ensino de biociências. Eu não entendi, aí dali a gente não você vai trabalhar com um filme específico, você vai produzir alguma coisa audiovisual com os alunos. Então, acho que talvez mais especificamente dizer o que você vai fazer pode ser interessante para quem olhar já de cara ficar interessado. Aí eu coloquei, sei lá, mapeamento de obras audiovisuais que permitam um diálogo sobre tônica, mudanças climáticas, não sei, no ensino de biociências, acho que precisa repensar, eu coloquei sugestão, mas acho que mesmo assim está grande, acho que precisa elaborar para dizer assim, não, esse título estou entendendo o que exatamente ele vai fazer. E aí, eu, na verdade, tenho um questionamento maior, que você vai colocar isso daí tanto no seu resumo, como na sua introdução, e eu acho que você não acredita nisso, tá? Pelo que eu vejo no seu texto, assim, também, e pela sua fala. Você vai assim, tá, sabe, aqui, que ampliar, basicamente assim, ampliar o conceito sobre botânica pode contribuir significativamente para o combate às mudanças climáticas. E eu acho que essa é uma premissa do seu trabalho. Aí eu queria entender como é que o conhecimento sobre etnobotânica vai contribuir para o combate à mudança climática, Paulo? Isso é uma das preocupações. São na educação ambiental crítica e diferencial teórico. Eu falei, Rosane, me ajuda nesse gancho aí, porque a gente tem
assuntos distantes, mas eles precisam conversar. Eu só tô com um pouquinho de eco, eu não sei se... Vou desligar meu microfone, pode ser. Ah, tá. Beleza. Então, aí eu falei para a Rosane, quando eu cheguei com a proposta para ela, a gente tem assuntos que são distantes, mas eles têm links, eu sei que eles têm conexão e a gente precisa ver essas pontes, precisa conectar esses assuntos. Então, eu acredito assim, na etnobotânica, no momento lá que eu trabalhei lá na Ilha Grande, no Ecomuseu da Ilha Grande, a gente via muito ali a história do estabelecimento do homem na Ilha Grande usando as plantas, né? O que as plantas elas propiciaram aquela fixação do ser humano em determinado local. E para o lado das mudanças climáticas, a gente já vê mais a luta dos povos originários, né, com relação à territorialidade, ao local, a se fixar em determinado local, porque tem gente, tem empresas, tem outros ideais que querem se apossar daquele local. Eu acho que a conexão, o ponto de conexão está aí, na valorização do conhecimento tradicional, para trazer esse conhecimento em favor das lutas, sabe? Ajudar nesse aporte das lutas contra as mudanças climáticas, mas não só contra as mudanças climáticas, contra essas ideias capitalistas, a ideia, no caso, as ideias que são espalhadas, que a gente sabe, né, que são de um conhecimento mais da academia, mais restrito. Então, na tentativa de ampliar o conhecimento, de valorizar o conhecimento tradicional. Não sei se eu estou me fazendo claro ou se eu estou misturando aí, mas é tentar achar esses pontos de convergência que falam sobre os conhecimentos tradicionais em favor das lutas. Eu entendi o que você quer colocar, mas diferente do que você escreveu. Porque, assim, sinceramente, conhecer mais sobre a etnobotânica, eu não acho que vá contribuir significativamente para o combate à mudança climática. A gente tem que repensar nosso sistema, a gente tem, entendeu? Eu acho e você ainda com referência histórico de educação ambiental crítica, eu acho que você acredita nisso também. Não basta o conhecimento. Ai, que bom que as pessoas sabem da importância da relação do ser humano com as plantas e tal, e aí agora elas todas vão. Isso vai fazer com que não tenha mais elevação da temperatura global. Não. Então, assim, e as pessoas individualmente também terem um conhecimento, também, enfim, está muito longe. Você concorda comigo, Paulo? Concordo, eu estou entendendo, sim. Talvez o gancho em si ele ainda não tenha sido encontrado, a ponte em si ainda não tenha sido bem estabelecida. Pois é, porque assim, e aí eu fiquei tentando entender essa relação que vocês querem, que eu acho que assim, talvez falar melhor, de que você conhecer a importância. E aí eu não sei se seria a etnobotânica em si, mas mostrar que como os povos aqui, pelo menos no Brasil, a gente sabe hoje que os povos originários, as áreas de quilombo são as áreas mais conservadas. Então, essa relação que esses povos têm com a natureza, ela é diferenciada e isso permite com que criações de áreas mais conservadas. Tanto que, assim, várias ONGs tudo têm investido para, né, fortalecer essas lutas que você comentou agora. Mas veja que essa relação está muito longe da questão de dizer que isso aí vai impactar. Talvez assim, seria. Eu tô também, é difícil essa relação que vocês querem estabelecer, talvez ajudar a apoiar essas lutas, porque O que isso não vai acontece? mudar. O que acontece? Quando. Foi o que eu falei para o Arthur também. Tinha uma parte do texto que não entrou agora, que eu pretendo colocar para uma próxima versão, que é a parte que fala da relação homem-natureza, né?
essa parte de como o homem desenvolveu essa relação, de como essa relação ela foi se modificando ao longo do tempo por interesses diferentes. Então, eu acho que talvez esse buraco, vamos dizer assim, seja essa parte da relação, porque a gente não quer trazer somente a visão utilitarista da botânica ou da etnobotânica, não somente a visão do que a planta serviu para mim, do que ela serve para fazer chá, ela serve para fazer isso, serve para fazer aquilo. A gente quer algo além, a gente quer um outro tipo de... mostrar um outro viés. Então, talvez esse buraco tenha Talvez não seja etnobotânica. Se você for pensar, por exemplo, o pau-brasil. Vamos colocar aqui nosso exemplo. A cana-de-açúcar. Tudo isso faz parte da etnobotânica. O café, Uhum. a soja. É a relação do homem ali com a planta. E que tem toda a questão socioambiental. Só que é uma relação muito desarmônica. Então, necessariamente a etnobotânica, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É que quando você acha que talvez pensou na etnobotânica, você estava pensando nessas relações que hoje são estabelecidas dos povos originários, dos quilombolas, mas a relação normalmente não é essa com a planta, né? Pelo contrário. Tô entendendo. Dentro do nosso mundo capitalista, a relação com a planta é bem exploratória, bem de fazer monocultura, Sim. então eu acho que talvez seja esse ponto que precisa rever. A Rosane quer falar também? Porque na verdade é sempre uma dúvida assim, né? Qual é a importância tal do tema tal. E dentro da educação ambiental crítica, né? Então a gente pensa sempre assim, empoderar sujeitos para compreender causas estruturais das crises ambientais. Então, assim, quando a gente pensa assim na forma como o nosso ensino é feito, que é, né, desde sempre muito memorístico, tradicional, conteudista, tal, que não leva a discussões críticas. Então, assim, quando a gente pensa assim, em etnobotânica, até na universidade, né, estou lá na UERJ, assim, a gente não tem esse tipo de discussão, assim, então, às vezes, é sempre de uma forma de usabilidade, né? Então, assim, o que é etnobotânica? Eu vou fazer uso de plantas medicinais para curar doenças humanas ou animais. Então, é sempre nesse contexto de troca, né? E uma troca injusta, né? Assim, com o meio ambiente. Então, essa discussão de etnobotânica, para além dos povos originários, se justifica mais na questão mesmo de percepção de risco socioambiental, de valorizar a biodiversidade, a interdependência entre clima, planta, modo de vida. Então, são questões da educação ambiental crítica. Então, assim, de repente, a gente tem que melhorar a forma de escrever sobre isso, porque a gente está pensando assim na sala de aula, no modelo de sala de aula que a gente tem hoje, que é o mesmo há muito tempo e que dificilmente a gente vai conseguir sair disso, né? É um modelo memorístico conteudista. Então, assim, a pessoa sai da escola sem muita discussão crítica, como o Paulo falou, a aluna pergunta, por que eu vou ver filme se não vai cair na prova? Então, essa questão de você trazer discussões que estão até previstas nos documentos, tal, mas que não acontecem na prática, né? Então, assim, a gente dá luz, assim, realmente que não é algo novo, mas que a gente precisa fazer, com que as pessoas sejam críticas ao que estão recebendo de informação, né? Então, para a gente não ter uma sociedade que não está nem aí, como a gente viu, né? A votação de ontem, né? Não estou nem aí para questões ambientais. Assim, eu quero mais que a economia vá à frente. Então, a gente tem que se sentir instável com isso, né? Se mobilizar contra isso, é porque a gente lê um pouco diferente do que a forma como a escola às vezes nos passa, né? Então então é nesse sentido assim da gente aproximar das questões de biodiversidade, né? Então, né? E tornar mais crítico, que é o que a gente aquela coisa nadar contra a corrente. Mas vocês continuam falando disso, sendo que a escola só quer passar pessoas por Enem, né? Então se a gente aceitar isso, a gente vai estar sempre só sendo levado pela correnteza. Né? É uma tentativa mesmo de lembrar que é para isso que a escola também serve, né? Tornar a pessoa um pouco mais crítica, né?
Não sei se. Não, mas assim, eu entendo Então, que o texto precisa melhorar, entendeu? Então, assim, eu acho que um pouco imaturo, assim, na explicação. A gente tem que dar a reforçar um pouco. etnobotânica, ela pode ser inclusive exploração das plantas, que contribui para a mudança climática, Então, mas entendeu? isso que eu Por isso falo, que eu acho é isso que eu acho Então, que é tem. essa visão que a gente quer desfazer, né? O meu outro, o Tiago Rebelo, ele fez uma pesquisa assim nas ementas assim das universidades quando se fala em etnobotânica a gente só pensa em ervas medicinais para curar questões humanas. Então a maioria, né, das discussões. Então a gente tem que desmistificar um pouco também assim qual a contribuição como você falou, a questão da exploração do solo, para poder fazer alimento, o que for de forma de monocultura, tudo isso poderia ser etnobotânica se você usar isso como um critério. Né? Então, se a gente não ampliar isso para biodiversidade, sobre as questões estruturais mesmo dessa crise ambiental, né? Então, assim, modo de vida, capitalismo. Então, tem várias outras coisas aí que não aparecem quando a gente pensa no conceito, né, da etnobotânica, né? Então, isso que eu acho que no mestrado não dá muito tempo da gente explorar, né? Mas, assim, pelo menos assim, no texto a gente pode deixar algumas pistas, assim, que eu acho que são importantes, até se ele pretender fazer alguma continuidade ou, né, explorar de outras formas aí essas obras, né? Mas aprofundar um pouco mais essa discussão, né? Porque às vezes fica meio raso mesmo, né? é, eu tô perguntando mesmo isso, porque assim, isso aí é fundamental para conseguir entender até o que você quer, sabe, Uhum, Paulo? Porque, por compreendo. exemplo, você poderia usar aquele documentário, por exemplo, eu esqueci o nome, Nuvem de Veneno, que foi feito pela Fiocruz para de monocultura, uso de agrotóxico e a exploração ali das plantas. Isso você está discutindo o conceito de etnobotânica. Então, eu acho que tem que ficar mais assim, explicitado que relação que vocês querem estabelecer da etnobotânica com a mudança climática, quais são as premissas que vocês querem. Não, já que normalmente a etnobotânica é sempre abordada assim, 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 a gente quer tentar pensar como poder falar em relações mais desarmônicas, harmônicas. Aí vocês vão ter que pensar aí como construir isso daí. Mas eu acho que ficou isso, né? E essa é uma premissa importante. E também não basta ter conhecimento. Também uma visão ingênua da educação ambiental, que as pessoas conheçam isso daí, que isso daí vai, pô, contribuir significativamente para o combate das mudanças climáticas. Não vai. Então, assim, enquanto a gente não repensar nosso sistema econômico e tudo mais, eu acho que é isso, né? Aí, então, esse é um ponto assim que acho que vale a pena vocês reverem, assim, né? Entender melhor essa premissa. No objetivo de pesquisa, eu pensaria, talvez o Arthur pediu para diminuir, eu vou falar, eu vou ser o contrário, tá, Arthur? Eu fiquei pensando, pô, vocês vão analisar algumas obras. Eu fiquei pensando que ia ser interessante, de repente, colocar, assim, já que vocês vão analisar, identificar quais concepções de natureza e ciência que emergem dessas obras que vocês vão analisar. Porque, eventualmente, vocês vão fazer desdobramento e vão fazer uma visão crítica, mas já vocês vão fazer essa análise já, e acho que eu colocaria, eventualmente, pensaria em incluir isso nos objetivos específicos. Ótima ideia. Eu achei que assim, na metodologia, eu fiquei muito na dúvida do que vocês fizeram, porque, por exemplo, eu achei que vocês cortaram, principalmente onde estava o ouro, que é você analisar alguns trabalhos mais específicos de etnobotânica. Então, assim, o tipo de trabalho que vocês foram tirando eram os que talvez tivessem ali maior potencial de estabelecer as relações que vocês queriam. E a outra coisa que, assim, aí isso é uma questão que eu vou pedir para você defender. Ah, não, eu tirei palestra, eu acho que sim, mas você tem às vezes pelo menos nas tabelas, depois que isso apareceram, eu falei, poxa, justamente que poderia ser
interessantes assim para eles usarem em sala de aula, por que não? Aí essa é uma defesa que eu queria fazer. Aí outra coisa que vocês excluíram eram os trabalhos com menos de 20 minutos. Eu falei, pô, gente, em sala de aula seria ótimo ter recursos audiovisuais, assim. Vocês tiraram vídeos educativos, vídeo informativos. Enfim, tiraram justamente o que acho que tem maior potencial de uso em sala de aula. Então, vamos lá, agora eu vou ver a defesa de vocês. Então, Isso. eu o princípio do nosso projeto, desde o início, quando eu trouxe para a Rosane, eu falei para ela que queria trabalhar com filmes, e daí a gente poderia abarcar, nesse caso, as animações e os documentários, se fosse o caso, né, de fazer esse mapeamento, ver o que tem e depois escolher entre filmes, documentários e animações. O que acontece já era uma preocupação nossa mesmo, da Rosane em si, de como a gente ia fazer isso no YouTube. Eu até cacei diversos trabalhos que tentaram, que usaram o YouTube, eu tento usar o YouTube, só que eu não achei muita coisa sobre isso, sobre a metodologia deles se utilizarem do YouTube. Então a gente meio que eu tive que criar uns critérios para recortar, né? Só para a gente ter ali um filtro maior do que a gente queria, que eram os filmes e documentários. Então, tem bastante coisa rica, assim, tem palestra, tem mini curso com conhecimento aí diverso sobre a etnobotânica, sobre as bases da etnobotânica. Tem entrevistas muito boas sobre a etnobotânica, sobre cultura e tudo mais. Só que como esse não era o foco da nossa pesquisa, a gente teve que cortar, porque a gente não pretende analisar uma palestra ou não pretende analisar uma aula dada, sabe, um curso dado. E, embora seja audiovisual, esteja no YouTube, não é o nosso objetivo, não é trabalhar com outro tipo que não seja filme ou documentário. Então, foi por isso que a gente fez esse recorte. Mas eu entendo. Porque, por exemplo, pena, aquele Mata Atlântico, etnobotânica e desmatamento. Eu falei, caramba, mas qual era o tipo que era? Então, Eu não assim, lembro. Você viu? É um vídeo educativo. É um vídeo educativo? Vídeo educativo. Enfim, mas eu entendia. Vocês querem isso. Eu não sei se eu tiraria pelo tempo, porque eu acho que até filmes curtos, como você até É uma coisa a disse, se repensar. é uma coisa a ser repensada. Aí a outra questão que eu ia colocar para pensar junto é em relação, assim, depois na busca nas plataformas, os termos que você usou. Eu fiquei pensando assim, você colocar etnobotânica como palavra de busca, o quanto que essas plataformas, que é um termo bem científico, né? Não foi nada. Não achei nada, tanto que tá lá na tabela. Mas para mim era meio óbvio que não devia ter nada. Talvez você tenha que colocar. E aí eu falei assim, cara, será que usar plantas, árvore, Amazônia, Mata Atlântica, eu acho que tem povos originários. Aí volta assim, para você estabelecer melhor as palavras de busca, você tem que estar muito claro a premissa da pesquisa, que para mim isso, né, não ficou tão claro, mas assim, eu acho que você teria que buscar filmes que talvez tivessem minimamente essas coisas. E aí eu não entendi se você ia só usar filme que tivesse isso e também a questão climática, ou qualquer filme que tivesse uma relação, discutindo relação com planta, de etnobotânica. Por exemplo, pode falar. Avatar. Avatar, você tem ali a árvore sagrada, é um filme de ficção científica. Você usaria o Avatar? Que deve estar Usaria, super usaria. Assim, antes de entrar no mestrado, eu já tinha a intenção de usar Avatar. Só que eu falei, eu não quero só usar Avatar, eu quero ver o que tem primeiro, antes de escolher, sabe? E Avatar tem um potencial incrível, super analisaria aquele primeiro, né? Ele tem um potencial incrível para o renderizamento sobre essa temática de mudanças climáticas, etnobotânica, porque é o povo ali destruindo aquele lugar sagrado, destruindo aquela terra ali, e é basicamente o que a gente faz, né? Então eu super usaria Avatar, sim. Mas ele sai do seu critério de seleção.
porque ele tem mais de 10 anos. Então, assim, eu Aí, por acho. exemplo, mas ele também já foi analisado, então também não cairia nesse. Oi, travou aqui. Ah, entendi. Só um minutinho, deixa eu colocar. Ah, tá. Eu acho que, assim, o Avatar, acho que já tiveram trabalhos com ele. Eu já vi um trabalho, uma monografia, não sei se foi para frente da UERJ, trabalhando com o Avatar. Eu queria. Esse critério temporal dos mais recentes foi talvez para não pegar uma coisa que já foi trabalhada, sabe? Uma coisa mais recente para se trabalhar. Eu acho que cada critério tem que explicar bem, assim, por que que vocês utilizaram ele, que depois isso aí vai. Esmiuçar melhor, Não, né? depois isso aí pode ser importante vocês explicarem. Aí eu vou te dizer uma coisa, Paulo. Enfim, eu acho que é isso, né? Tem que pensar as palavras-chave que vocês buscaram, que eu acho dificilmente no streaming colocar. Eu não consigo imaginar alguém colocando lá etnobotânica, a não sei o que vocês acharem, né? Não achei, Eu não conheço. achei. Não, exatamente, planta, civilização, não sei. Aliás, tem um livro, e tem um professor da UF, que é um cara bem bacana, assim, até para vocês pensarem. Não sei se eu teria como participar de banco depois, mas é o Luiz, acho que ele tem um livro chamado Plantas e Civilização, sobre Qual é? Não etnobotânica. entendi, desculpa, falhou na hora. Um livro chamado Plantas e Civilização, de um professor de lá do meu departamento da UF, que é o Luiz Morris. Deixa eu ver aqui o nome do livro. Plantas e Civilização, até no Civilização, Fascinantes Histórias da Etnobotânica. Ah, vou precisar dessa referência. É um livro, e é um livro para divulgação científica e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que vocês têm que aumentar essas palavras que vocês querem. E aí, se vocês querem discutir essa relação com os povos tradicionais, talvez colocar quilombola, Amazônia, plantas medicinais, eu não sei, árvore, eu aumentaria ali as palavras da pesquisa. E o que eu fiz, assim, né? Você falou que usou, eu peguei agora aqui, enquanto estava lá o Paulo falando, eu falei assim, gente, eu pedi para o chat GPT me dar a dica. Eu falei, se eu quiser filmes que trabalhem com o conceito de etnobotânica, quais documentários e filmes vocês me indicariam? E aí ele colocou The Sacred Science, Emoeco, Yuiroko, Plant Medicine, filmes de ficção, Avatar, A Fonte da Vida, Apocalipto, enfim, O Curandeiro da Selva. Talvez assim, a gente às vezes vai com um enfoque muito grande na pesquisa ali que a gente está fazendo, mas acho que às vezes ampliar e perguntar, tá, mas que conceitos que eu quero trabalhar? E talvez. Aí eu perguntei depois, não, mas eu quero trabalhar com filmes que falem também sobre mudança climática. Quais desses filmes você indicaria trabalhar? Eu coloquei o resultado para vocês no final da, da busca, assim, sabe? Mas eu acho que vários desses filmes talvez fossem tirados porque não são tão recentes, ou enfim. Mas sabe o que acontece também? Que às vezes eles são tirados do catálogo, aí eles não aparecem pra gente, né? Eles vivem entrando e saindo do catálogo de tempo em tempo. Não sei se tem a ver com a licença, Cara, provavelmente. mas no Botânica, vou te dizer. Não, eu até utilizei botânica em Se você si. colocasse Botânica, Avatar não apareceria. Entendeu? Provavelmente. Eu acho que essa busca é difícil de se fazer. Acho que a gente pode repensar mais nessas palavras e incluir outras palavras. Eu acho que você tem completa razão sobre isso. Ou colocar também como limitação de pesquisa também, né? Eu acho que eu repensaria essas palavras. Eu acho que é legal, assim. É isso. Eu fiquei, na verdade, pensando assim, poxa, que filme que eu assisti que era bacana quando estava lendo seu trabalho, assim. Porque, por exemplo, talvez o Avatar tenha já um Aham. trabalho, mas que não discuta a questão das mudanças climáticas, a relação da planta com a mudança Absolutamente. climática. Enfim, talvez o seu foco possa ser outro. Ou que Avatar foi o que eu pensei mais assim de cara, mas assim. é, Enfim, é isso, o Paulo. Eu acho que o colocar bem assim
a limitação da busca. Não significa que não tenha filmes sobre isso. Talvez tenham filmes que falam sobre os povos tradicionais, sei lá, um documentário sobre o povo, que aí acho que até o ChatGPT deu alguma coisa, Amazônia, Sociedade Anônima. Tem um aqui, a lei da água, Curandeiro da Selva, que vai falar sobre o conflito entre ciência e Amazônia. Talvez tenham alguns, mas que em nenhum momento vai aparecer assim, Não apareceram para mim. etnobotânica. Então, eu acho que talvez usar outros mecanismos de busca, inclusive a inteligência artificial, por que não? Ou conhecimento, assim, a gente costuma fazer muito isso daí, né? Conhecimento dos amigos também, né? Às vezes você tem um grupo que é de cinéfilo. Gente, que filme que vocês sabem que... Porque, assim, a busca por palavra-chave ela não é uma boa ali na plataforma streaming da maneira que você fez. Eu acho que dificilmente sairia o que você quer, assim, sabe? Talvez, assim, né? Os documentários, talvez tenham filmes que discutam a questão da crise climática, mas não vai aparecer na palavra de busca a crise ambiental, assim, sabe? Crise climática. Até Vai aparecer. apareceram umas que eu coloquei como destaque na apresentação, não sei se lembra, mas tinha uns destaques de alguns documentários ali que falavam e Documentário vai aparecer porque o nome dele aparece, mas não filme. isso, filmes talvez Entendeu? não, e animação principalmente, né? A animação nem mesmo. Anime, sei lá, fiquei pensando até aquela acho que Hero. Ele tem uma crítica forte ao capitalismo. Não, aparece, não sei se aparece planta ali, mas tem uma crítica forte ao capitalismo. Mas se eu buscasse assim, capitalismo, não ia aparecer. Não vai, não Então, vai. assim, eu acho que não sei se é uma boa estratégia de busca. Eu acho que assim, é uma estratégia, você encontrou alguma coisa, mas eu acho que assim, talvez juntar com outras estratégias possam potencializar a sua pesquisa, assim, sabe? Professores que trabalham com isso, gente, quem conhece, às vezes você tem uma comunidade de amigos cinéfilos. A própria inteligência artificial que deu algumas dicas aqui. Eu acho que Essa é ampliar. uma boa ideia de usar o GPT para pegar algumas dicas, talvez, né? Perguntar para ele quais filmes que poderiam ser trabalhados nessa Porque temática. dificilmente acho que você vai conseguir achar nas plataformas mesmo. com- Ainda mais com o que você colocou, pelo menos aumentaria o escopo ali da busca. Tá, Mas obrigado. é isso, falei já pra caramba. Eu queria parabenizar. Eu ia perguntar quando que é para você defender? Que 2026 pode ser de março a agosto. É agosto? Eu, Que a gente tem que preencher o formulário lá da. eu não tenho certeza, mas eu acho que sim, porque a gente entrou no meio do ano passado. Ah, então tá bom, é isso mesmo. É. Meio do ano passado? Então você tem 2027. Não, acho que não. Não, tá No meio do certo. ano passado. Tá certo. Ah, não, tá Metade de certo. 2026. É isso. Tá. Você tem bastante trabalho, assim, ainda analisar os filmes com calma e Ainda tudo mais. analisar, Aí eu não sei, se de discutir assim, vale a pena ampliar essa busca ou vale colocar as limitações da busca e focar nos que limitações da vocês busca. encontraram? Pode Talvez, ser. exatamente. Aí vocês têm que pensar aí juntos. Que acho que você coloca, olha, como limitação, não, não. E aí eu te passo depois o que eu fui colocando ali, Por favor, ali obrigado. seu texto, as minhas observações. E aí, eu super agradeço aí novamente. Obrigada aí pela conversa. Foi ótimo. Desejo boa sorte para vocês na finalização do trabalho. É isso, gente. Não sei se eu Obrigado. queria chamar